Olá, meus amigos internautas, estamos começando mais um programa aqui pelo site Voz MT e este é o programa Voz TV. E hoje nós estamos aqui com uma convidada que é comandante do Batalhão de Emergência Ambiental, o BEA, é a Tenente Coronel Priscila. Tenente Coronel Priscila, muito obrigado pela presença aqui no programa Voz TV. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, Neto Marques. É uma honra estar aqui no programa Voz TV para tentar conversar um pouquinho, bater um bate-papo. Coronel Priscila, a gente sabe que o Corpo de Bombeiro, não só de Mato Grosso, mas como do Brasil inteiro, tem um respeito muito grande pela sociedade em geral, pelo seu trabalho, pelo que você faz, pelo que eles estão assim, sempre salvando vidas e mostrando que o Corpo de Bombeiro está ali preparado para poder fazer com que a sociedade tenha um pouco mais de confiança, né? E agora também o Corpo de Bombeiro de Mato Grosso criou aí um batalhão especial, né? Que é o Batalhão de Emergência Ambiental. E a senhora é comandante desse batalhão. Como que funciona esse batalhão e qual que é a expectativa, coronel, de se criar esse batalhão aí? Estava precisando? É uma coisa mais específica? Como é que a realidade desse batalhão realmente aconteceu? O batalhão, especificamente, ele foi criado na nossa lobby em 2010, né? Criado na nossa lobby em 2010. Mas ele começou a tomar estrutura e foi inaugurada a nossa estrutura física em 2022. Tá? De lá para cá, tivemos alguns comandantes que conseguiram construir uma estrutura bem adequada, tanto em relação aos equipamentos, quanto em relação ao efetivo. E hoje a gente tem uma estrutura razoável e é de suma importância esse batalhão, porque é um batalhão que coordena as ações no Estado relacionadas ao combate a incêndio florestal. Hoje nós temos uma estrutura e um efetivo de cerca de 16 militares, mas como é um batalhão de gestão, na época, né, do período proibitivo, a gente coordena todas as ações. E todo efetivo do Estado, a gente acaba coordenando as ações relacionadas ao combate a incêndio florestal. Você disse que o batalhão já existia no papel há mais anos, mas ele veio uma necessidade de que fosse assim ampliado, tendo sede própria. É devido à mudança do clima brasileiro, é uma prevenção que o Corpo de Bombeiros está preocupado com essa situação? Na realidade, é assim, a nossa preocupação em relação a incêndio florestal já vem de muitos anos, né? Porque assim, a nossa atividade fim, principalmente as nossas ocorrências principais aqui no estado, né? Nosso estado é um estado muito agrícola, né? E muito extenso, e a maioria da nossa população são centralizadas nos centros urbanos, né? E muitas produções rurais. Então, assim, os centros florestais, unidades de conservação, os centros florestais sempre aconteceram, né? E a preocupação do comando era montar uma estrutura que conseguisse suprir essa atividade de forma mais efetiva, de forma mais técnica, de forma mais estruturada. Então, assim, a preocupação do comando era realmente estruturar de forma adequada para que a gente conseguisse atender essa área de incêndio florestal de forma mais eficaz. E aí vocês já ficam lá, esse batalhão, ele já fica assim, por exemplo, não tendo nada para ser feito de emergência no momento, fica fazendo estudo, fica organizando, se preparando, prevenindo para poder, caso aconteça algum incidente do incêndio em qualquer parte do Mato Grosso, vocês estão preparados para isso? O Batalhão de Emergências Ambientais, quando não está nessa fase de período crítico, né, período proibitivo que a gente fala, o batalhão realiza planejamentos, né? A gente não para, né? Todo ano, no final do ano, a gente faz um workshop de uma avaliação do que foi feito durante o ano anterior para que a gente monte o nosso plano desse ano. Esse ano a gente já montou o nosso plano, é o plano operacional para a temporada de incêndios florestais. E aí lá no plano tem tudo especificado, todas as organizações, todo o planejamento. Tanto na questão de capacitação do nosso efetivo, capacitação, cursos, são realizados vários cursos específicos para atender a área de incêndio florestal. A gente trabalha em conjunto com a SEMA na educação ambiental. Esse início do ano agora a gente fez 6 planos relacionados à prevenção de incêndios florestais em unidades de conservação. Então, assim, a gente realiza várias reuniões de prevenção. Semana passada, a gente foi lá no Pantanal, reuniu com várias autoridades locais, autoridades dos municípios de Poconé, propriedades privadas lá,
para direcionar como que seriam as ações nesse ano. Então, assim, a gente trabalha, na realidade é um trabalho integrado de todos, da sociedade civil, dos órgãos do Estado, para que a gente atinja o bem comum, que é a preservação do meio ambiente. Então, assim, a gente trabalha sempre nesse período no planejamento. As nossas ações são definidas em 4 etapas, que é a prevenção, preparação, resposta e responsabilização. Nós também estamos realizando as operações de responsabilização. Nossas equipes são capacitadas e habilitadas para, se for necessário, multar na questão de desmatamento ilegal relacionados a incêndios florestais. Nossa equipe está em campo agora e já realizamos outras operações no início do ano também, visando esse trabalho preventivo. Que a equipe chega lá, conversa, verifica. A gente tem um sistema de monitoramento, nossa sala de situação é uma plataforma que é estabelecida por via satélite, né? A gente consegue plotar os focos de calor, possíveis eventos de fogo e possíveis desmatamentos. A gente plota lá a situação, que é um possível desmatamento relacionado a incêndio florestal. A gente vai lá e manda a nossa equipe no local para verificar se isso mesmo está de acordo, e se tiver, a gente multa e responsabiliza o proprietário. Então, assim, esse período é um trabalho integrado em várias áreas, tanto na questão dos trabalhos de educação ambiental, trabalhos preventivos, capacitações, como na parte de responsabilização também. Você falou da responsabilização aí, quando vocês estão em campo, até para poder cobrar essa responsabilidade do civil. Então, nesse caso, vocês só vão acompanhado com uma equipe também da SEMA para fazer essa parceria. Tá, hoje não. Antigamente a gente ia, só que a gente acabou se tornando autossuficiente. A gente tem os cursos específicos habilitados, nós estamos habilitados legalmente para realizar essa responsabilização, mas a gente trabalha com informações integradas da SEMA. A gente tem um relacionamento muito bom com a SEMA, nós temos o Comitê de Gestão do Fogo, que é coordenado por um coronel do bombeiro. Então, assim, a gente tem um relacionamento... Ana Marega, né? Tá lá? O Comitê de Gestão do Fogo é o Coronel Derso. O Derso. Coronel Derso, isso. Mas o secretário adjunto é o secretário Alex Marega. Isso. Então, assim, a gente coordena com informações, porque, assim, para a gente fiscalizar uma área de queimada, né, fala que a pessoa o proprietário está utilizando de queimada para limpar o pasto, preparar o terreno para produzir, ele precisa ter uma autorização de queima controlada da SEMA. Tem que ter o respaldo da SEMA. Né? Isso. E a gente tem esses dados coordenados com a nossa plataforma da SEMA. Então, a gente olha lá, plota possível irregularidade, mas a gente também confirma se o proprietário tem esse aquecer. Se tem, a gente já descarta. Sim. Se não tem, aí a gente vai no local para verificar o que está acontecendo. Se ele está de forma legalizada ou se não. Hoje a gente tem vários cursos, tanto na questão de segurança das ações de fiscalização. Os militares vão preparados para caso ocorra algum incidente, eles estão preparados para agir, porque nem sempre o bombeiro tem aquela visão que é o agente bonzinho, né? Sim. Geralmente quando a polícia vai tem uma certa resistência, o bombeiro ainda não tem, mas a gente vai preparado para isso, porque quando o proprietário percebe que a gente está lá para fiscalizar, aí o tratamento é diferenciado. Aí o tratamento é diferenciado, mas assim, a gente vai, orienta e responsabiliza, né? Se o proprietário está de forma ilegal, a gente tem que agir de acordo com a lei. E aí a gente faz esse procedimento que faz parte das nossas ações, né? Relacionadas no nosso plano de operações. Então, assim, é um conjunto de todas as ações que no decorrer do ano vai refletir nas ações de resposta, que é o período de julho a outubro, a setembro, que é o período proibitivo, quando o governo decreta estado de emergência, né, ambiental. O site Voz MT, através do programa Voz TV, está conversando hoje aqui com a Tenente-Coronel Priscila, que é comandante do Batalhão de Emergência Ambiental, o BEA. A senhora falou aí com relação à sociedade também, era uma pergunta que eu ia fazer para a senhora anteriormente. A gente sabe que nenhuma autoridade, nem o bombeiro, nem a polícia militar, ninguém faz nada se a sociedade não ajudar, não participar. E a gente sabe que é muito importante a participação da sociedade quando diz respeito à questão de prevenção, a questão de combate à queimada. E a senhora já até falou um pouquinho aí, mas eu queria que a senhora detalhasse melhor como que está sendo feito esse trabalho com relação
o Corpo de Bombeiro nesse batalhão com a sociedade, para deixar elas mais prevenidas, para que elas possam também, no caso de emergência, estar fazendo a sua participação, e também aqueles que veem que alguém está cometendo um ato infracionário, poder comunicar o bombeiro com emergência, para que o bombeiro possa chegar lá em tempo hábil e evitar maiores danos. A gente tem um trabalho bem efetivo em conjunto à SEMA de educação ambiental. Então, assim, nesse período de planejamento, é planejado a questões de panfletos, com os números de disque-denúncia, para a sociedade tomar conhecimento do que é adequado fazer, do que não é adequado fazer, principalmente no período proibitivo, e tem os números de denúncia, caso alguém visualize, né, algum infrator em relação a esse fato, para ligar, e vai cair diretamente no CIOSP, essa ligação. E o CIOSP vai acionar as nossas equipes para ir até o local, em conjunto também com a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Militar, para a gente tentar coibir essas ações. Também, nesse período, a gente tem audiências públicas, né, para chamar a sociedade, para explicar o que é o incêndio florestal, quais suas consequências, o que é responsabilidade de cada um. A gente já está tendo algumas audiências aqui na capital, programada pelo deputado Avalone, principalmente na área do Pantanal, que é uma área muito sensível do nosso estado. Mas a gente estamos planejando, né, na primeira semana de maio agora, fazer em todo o estado, programar em todo o estado. Os CRs são responsáveis por essa parte de programar, os nossos CRs no interior, de programar essa semana uma semana de palestras, educação, entrevistas e audiências públicas, para tentar abranger toda a sociedade, para que ela entenda a importância desse tema. As mudanças climáticas estão na verdade, assim, o clima está tornando mais seco, né? Sim. Bem severo. Então, assim, as mudanças climáticas estão contribuindo muito para o aumento do fogo, né? Então, assim, a gente tem que estar de acordo com a nossa realidade. Não tem como fechar os olhos e achar que não vai acontecer, porque realmente a previsão é de piora. Então, assim, a gente está trabalhando por uma previsão ruim. Então, a gente precisa envolver todas as sociedades em relação a isso. Então, assim, a gente está fazendo em todos os âmbitos, principalmente voltado para a educação ambiental, porque muitas vezes as propriedades, ou até incêndio em terreno urbano, a pessoa quer colocar incêndio no lixo lá e acha que tudo bem, que não vai dar problema. Dá problema, afeta a saúde da população. A queimada que ele fez pode perder o controle. Então, assim, a gente tem que ter consciência como cidadão, que aquilo é errado, principalmente nesse período. É errado e, assim, a gente não pode ser responsabilizado, porque o decreto proíbe qualquer utilização do fogo. Então, se a pessoa realmente estiver utilizando, ela vai ser responsabilizada, e depois é complicado sair dessa situação. Então, assim, o nosso papel como Corpo de Bombeiros, além do combate do fogo em si, é de orientar também. E estamos fazendo. Na realidade, a gente trabalha, geralmente as pessoas têm uma visão do Batalhão de Emergências Ambientais que trabalham só na resposta, só no período de resposta, que seria de julho a outubro, de julho a setembro, mais ou menos. E o ano passado foi de maio a novembro. Ano passado foi de maio a novembro. Então, assim, esse ano acredito que não vai ser muito diferente. Mas, assim, a gente trabalha efetivamente durante o ano todo para melhorar cada vez mais a resposta à sociedade. E o Corpo de Bombeiros está virando referência, na realidade, a nível nacional, né? Essa semana agora tivemos a visita do Corpo de Bombeiros de Rondônia. Eles vieram aqui para verificar como que a gente está trabalhando, porque eles querem montar um serviço parecido com o nosso, um batalhão parecido com o nosso lá. Então, assim, eles vieram tanto na questão de funcionamento do nosso plano, quanto na captação de recursos, quanto na estrutura do batalhão. Então, assim, eles vieram, nós passamos todas as informações para eles. A Defesa Civil do Estado também, que trabalha em conjunto com a gente, com o Corpo de Bombeiros, o Comitê de Gestão do Fogo, a SEMA. Então, eles foram visitando cada órgão ali para verificar como que é a nossa estrutura integrada relacionada aos incêndios florestais. Eu acho que, assim, a responsabilidade do Corpo de Bombeiros, principalmente agora no batalhão que você, Coronel Priscila, comanda, é de uma responsabilidade muito grande, porque quando acontece um incêndio lá numa cidade bem longínqua aqui de Cuiabá, no centro,
ela vai afetar todos aqui na capital, porque é de lá que vêm os alimentos. Se os alimentos vêm de lá, vai faltar aqui também. Então, a responsabilidade é de toda. Você tocou na questão de saúde. Olha, vai ter mais gasto para o governo, porque as pessoas vão ficar doentes, vão procurar hospitais públicos e vão ter que ser atendidas e vai consumir muito mais recurso. Então, é uma responsabilidade de todos que a preservação, para que a natureza não seja queimada e que isso não possa trazer prejuízos maiores, a responsabilidade não é só daquele que está lá no campo. Às vezes você pega seu carro e vai para o Pantanal e você vê um acontecimento, alguém jogar um bitoca de cigarro, é um motivo de denúncia, porque você está passando de carro, mas vai chegar esse na sua família que ficou na cidade, vai atingir você, então a responsabilidade não é só do combate, sim da prevenção, aquilo que você estava dizendo aí. E também, vamos falar um pouco da Priscila aqui, que está hoje comandando o batalhão de emergência ambiental, mas você já passou por várias partes do Corpo de Bombeiro, já deve ter comandado aí algumas coisas no interior também, né? Qual que é o seu percurso dentro do Corpo de Bombeiro, Priscila? Olha, eu me formei na Academia do Rio de Janeiro, porque o CFO aqui, esse ano está sendo o primeiro que a gente está fazendo aqui. Sim, não é igual a Polícia Militar, é aqui, não, né? A Polícia Militar era aqui antes, né? Eu passei no concurso e a gente foi mandado para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso, me formei na academia lá, 3 anos na academia lá. Quando eu cheguei aqui, a gente foi pro 2º Batalhão, que é ali em Várzea Grande. Fiquei um tempo lá e depois fui pro interior. Participei de alguns cursos de formação na época e depois fui comandar Pontes Lacerda. Pontes, na região de Cáceres. Isso, ali, depois de Cáceres, Pontes Lacerda. Aí depois de Pontes Lacerda, eu fui comandar Campo Verde. Que é mais próximo. Que é mais próximo. Campo Verde. Então, assim, foi uma experiência que eu fui na época, principalmente Pontes Lacerda, que é um local mais longe, é um local mais distante, né, da capital. Foi uma experiência muito boa, assim. E na época eu fui como tenente. Então, assim, você adquire uma experiência, porque assim, você vai lá e você tem que se virar. Não tem essa estrutura, esse apoio todo, né? Então, assim, foi bem bacana na época. Eu tive umas experiências muito, muito bacanas lá e conseguir absorver bem profissionalmente alguns conceitos, né? Porque quando a gente chega de fora, assim, de formação, é uma das dificuldades que a gente tem de formar fora. Porque, assim, a gente vive 3 anos a realidade de lá. Aí chega aqui, você vem para uma realidade totalmente diferente, né? Então, assim, até você se ambientar, até você se acostumar com a nossa realidade e acostumar com conhecer o nosso terreno, né? Que a gente fala, que a gente, quando vai as operações, você tem que conhecer o terreno. Então, assim, conhecer as estruturas, saber como que você vai gerir aquela ocorrência. E no Rio de Janeiro era bem diferente, né? Mas aqui a gente foi se adaptando e foi se adequando à nossa nova realidade, a questão do nosso efetivo, né? E aí depois eu fui para Campo Verde, já mais experiente, já com uma bagagem melhor. Então a gente fez um comando bacana lá também. Não tivemos nenhuma intercorrência em relação a... Conseguimos algumas situações com o batalhão. Foi bem produtiva. E depois eu vim para cá, quando eu voltei para a capital, eu fui trabalhar na diretoria operacional e a minha última função foi como chefe de gabinete. Eu fiquei um bom tempo como chefe de gabinete. Certo. Então, assim, consegui ter uma visão bem ampla do funcionamento geral da corporação para que a gente consiga, tanto no âmbito operacional quanto no âmbito administrativo, a gente conseguir gerir todas as funções. Né? E a gente sabe que o governo do estado ele tem investido bastante, não só no Corpo de Bombeiros, mas também como na Polícia Militar, né? na segurança em geral. E lá no batalhão de vocês, lá no Corpo de Bombeiros, vocês já contam com 2 aviões no combate, né, a incêndios, né? E isso ajuda bastante. O governo tem investido bastante, vocês estão preparados, vocês fazem planejamento, como a senhora já disse, mas a gente sabe que sempre precisa mais de efetivo, precisa mais de equipamentos, mas com o que tem, está indo bem. O batalhão está respondendo à altura, né? Essa questão da segurança contra incêndio e outros combates, porque o incêndio não é só lá na zona rural, é aqui também na capital, né? Não, então assim, só elencar, o governo do estado nunca investiu tanto na segurança pública como está investindo agora. Então assim, o governo está dando um suporte imenso para o Corpo de Bombeiros.
Nosso batalhão de emergências ambientais tem muita estrutura, a gente é bem estruturado. Lógico que a gente sempre tem inovações tecnológicas que facilitam o serviço, tem um equipamento mais ergonômico, então, assim, facilita o nosso combate. Mas, assim, em relação ao investimento, a gente não pode reclamar nesse sentido. O governo nunca investiu tanto como está investindo agora. Efetivo está melhorando também. Agora a gente vai ter a formação de 100 novos soldados em julho agora. A gente vai ter a formação de novos soldados que, a princípio, vão reforçar especificamente o batalhão lá para operar nas ações de resposta a incêndios e depois que vão ser distribuídos para o Estado, né, para as unidades do Estado. Então, assim, o foco do Estado e o foco do nosso comandante é o nosso incêndio florestal, sim. Existem incêndios urbanos também, que aí já é mais específica a atuação dos comandos regionais, das unidades regionais, que atuam também de forma muito efetiva, tem uma estrutura adequada para atender. Então, assim, o Corpo de Bombeiros hoje consegue atender de forma efetiva, de forma eficaz, todos os incêndios, todas as ocorrências relacionadas ao incêndio. Sim. Agora, para a gente terminar a nossa entrevista aqui com a Tenente Coronel Priscila, do Corpo de Bombeiro, eu queria que a senhora mandasse uma mensagem para as mulheres, porque a gente sabe que antigamente o trabalho do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, da Segurança, era muito machista, muitos homens que estavam nas corporações. E hoje esse leque abriu, a gente vê muitas mulheres aí na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Civil. Gostaria que a senhora mandasse uma mensagem aí para as mulheres que estão assistindo a senhora aí, como uma guerreira militar aí, fazendo um trabalho aí para o nosso estado de Mato Grosso. Na verdade, eu vou falar como se fosse para minha filha, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, que a gente sempre fala para ela que ela pode ser o que ela quiser, independente da profissão. A gente sabe que tem algumas dificuldades, mas persista no seu sonho, estudem, né? Estudem bastante para conseguir o que vocês almejam. Dificuldades vão ter, às vezes você vai se sentir um pouco mais fraca, mas não desista, sejam determinadas, corram atrás do seu sonho. E você pode ser o que você quiser, independente da função, se é militar ou se em qualquer área. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Basta querer, lutar, ter determinação, persistência que vocês conseguem. Nosso bate-papo hoje aqui no programa Voz TV foi com a Tenente Coronel Priscila, que é comandante do Batalhão de Emergência Ambiental, o BEA. Tenente Coronel Priscila, muito obrigado pela sua presença aqui no Voz TV. Espero que você volte sempre aqui, para que possa estar trazendo aqui as maiores informações aos nossos telespectadores que estão assistindo a gente. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Estamos à disposição lá no Batalhão de Emergências Ambientais e muito obrigada. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Voz TV aqui pelo site Voz MT. Queremos agradecer aí ao nosso Tenente Coronel, na verdade, nosso Coronel Tapajós, que faz aí esse intercâmbio com as autoridades aí de segurança pública do nosso programa. Queremos agradecer também o Matheus Queiroz, que é o nosso técnico que está por trás aqui das câmeras, e agradecer você aí, internautas, que está assistindo este programa agora, e também lembrando que você pode assisti-lo a hora que você quiser, de manhã, à tarde, à noite, vai estar lá no nosso site Voz MT, no nosso Instagram e também no YouTube. Queremos desejar para você um bom final de semana e até o próximo programa.